Você diz pro seu filho que não é pra fazer uma coisa, ele faz beicinho, olha pra você com aquela cara de por favor, mãe, e tenta te convencer a não fazer aquilo que você tinha dirigido. Você fala pro seu outro filho, filho, guarda seu material, depois você vai brincar. E ele fala, mas é porque eu queria primeiro brincar, porque depois eu prometo que eu guardo. Você tá sentada e fala, filho, você pode, por favor, apagar a luz que você deixou acesa? Ele fala, depois, mãe, eu vou apagar, mas primeiro eu vou na cozinha beber água. Isso se chama articulação. E é disso que a gente vai falar hoje. Aí você fala, não, mas deixa eu te explicar, ser articulado é uma qualidade. É uma pessoa que tem a competência de se expressar de uma maneira excepcional, consegue expor as suas ideias, consegue argumentar de maneira clara diante das coisas que ela quer propor. Pois é, mas a articulação mal administrada, sem a sua intervenção, sem os seus limites, pode virar uma bela de uma manipulação. Então, papai e mamãe, vamos falar desses filhos que, por terem essa competência da articulação, muitas vezes te dobram, te levam na conversa, no olhar, e você acaba se tornando, ao invés de um influenciador para alinhar o caminho do seu filho, se torna um fantoche na mão dele, sendo movimentado de acordo com os seus desejos e as suas articulações. Aí você vai falar assim pra mim... Não, mama, não é isso. Não é que ele me articula. É porque ele é uma pessoa de opinião. Ele tem personalidade forte desde pequenininho. Ele gosta das coisas do jeitinho dele. E não é que eu sou articulada. É porque, assim, eu ajudo ele nessa questão, né? Eu entendo que ele tem essa natureza. Aí é que mora o perigo, meu amor. Se você não der a sua limitação, não colocar o seu prumo dentro dessa movimentação, pode ser até que você se preocupe em movimentar as circunstâncias para respeitar essa característica do seu filho. Mas na vida não é assim, não. Assim que o meio que ele vive perceber que ele usa da sua capacidade de articular para manipular as coisas para que sejam do seu jeito, ele vai ser rejeitado, ele vai ser perseguido, ele vai ser criticado e muitas vezes vai sofrer as consequências dessa qualidade que, se não for bem administrada, vira manipulação. Exemplo de manipulação que acontece dentro de casa. Repara, por exemplo, que o filho às vezes escolhe com quem que ele fala certas coisas. Sabe por quê? Porque talvez ele já tenha percebido que uma pessoa o limita e o outro vai na sua conversa. Mama, mas isso acontece? Acontece, tem exemplar disso dentro de casa. Causo da mama. Meu filho tinha mania, quando ele era menor, diante de uma negação ou diante de um desejo frustrado, né? Ele fazia uma cara de coitado, gente. Parecia aqueles cachorrinhos bonitinhos de figurinha, sabe? Fez aquela cara fofinha. E todo mundo caía naquela carinha. Todo o planeta Terra, menos eu. Aí, um dia, ele já era maior, já estava com tempo. Tem pouco tempo, já estava com uns 11 anos, 12 anos. Virou para mim e falou assim, mãe, eu tenho uma pergunta para te fazer. Por que que você é a única pessoa que, quando eu fazia aquela cara assim, ó, não cedia? Foi porque eu sabia que você estava querendo me manipular, criatura. Eu estava te ajudando a ser uma pessoa que age com transparência e não com manipulação. Qual o problema, mama, se meu filho tiver esse jeitinho pra conseguir as coisas que ele quer? Que esse jeitinho vai evoluindo com a vida, né? Na infância, na adolescência, é um teor. Mas na fase adulta, ele pode se tornar uma pessoa com um caráter duvidoso, justamente porque é mais importante para ele articular os meios para ter o seu desejo satisfeito do que, de fato, ser transparente, verdadeiro, interagir de forma real, tendo, por consequência, a negação ou a aceitação da outra parte, sem que isso faça com que ele se mobilize ou movimente as circunstâncias para articular a seu favor. No fundo, a pessoa articulada, manipuladora, ela mostra uma intolerância à frustração. E ter tolerância à frustração ou à resiliência, como é muito explorado hoje em dia, é uma qualidade, uma capacidade fundamental para o ser humano viver bem emocionalmente. Então, mama, agora, diante disso, eu acabei de descobrir que meu filho me articula. Como eu faço? Simples. Você identifica primeiro, né? O primeiro passo é esse, identificar, né? Muitas pessoas
se permitem ser articuladas e manipuladas justamente porque não encaram a realidade. Segundo passo é você começar a ter movimentações a limitar a ação dessa articulação. Não impedi-lo de expressar as suas ideias, colocar os seus pontos, mas saber limitar a abrangência disso, sem que isso se torne uma manipulação. Como é que é isso, mama? Muito simples. Seu filho vem, você dá uma direção para ele. E aí ele tenta articular com você o porquê não fazer o que você mandou. Agora é a hora de você pensar. É mais importante ele aprender que, sendo dada uma direção, ele precisa cumprir? Ou é mais importante eu levar em consideração os seus motivos para não cumprir o que eu pedi? Tendo identificado essa dificuldade do seu filho, né, essa tentativa que ele tem de articular os meios para que as coisas sejam à sua maneira, ou no seu tempo, ou conforme o desejo do seu coração, você pode ser essa interferência que vai ajudá-lo a compreender que nem sempre as coisas vão ser do jeito que ele quer, na hora que ele quer e como ele quer. E isso não é o fim do mundo e nem razão para que ele se descontrole, descompense ou fique frustrado. Uma dica importante é que você mantenha a constância nesse alinhamento. Não esmoreça nas dificuldades, né? Não perca o ânimo, mas permaneça nessa função, nesse lugar de ser esse esteio, esse lugar de limitação, esse lugar de, inclusive, referência para o seu filho, para que essa qualidade da articulação, de ser uma pessoa comunicativa, uma pessoa capaz de expressar bem as suas ideias, não se torne uma arma letal contra a sua saúde emocional, mas se torne uma ferramenta positiva para que, através dessa qualidade de articulação de ideias do seu filho, ele se torne uma pessoa que se movimenta pela expressão das suas ideias de forma positiva e não pela manipulação.